Boa noite, graças e paz, você que está aí através das mídias sociais, que a graça, a paz, a misericórdia e o amor da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo habite no seu coração. Estamos no núcleo avançado Cristo Vive aqui na cidade de Mangaratiba e eu já quero convidar você que está aí através das mídias, está abrindo a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 16 ao versículo 18. E nós vamos para a segunda parte da nossa mensagem, os 5 pilares da igreja. No domingo, nós falamos do primeiro pilar, que é o pilar da fé, falamos do segundo pilar, que é o pilar da palavra de Deus, falamos do terceiro, santidade, e agora nós vamos falar da oração e vamos estar encerrando com o pilar do amor fraternal. Mateus capítulo 16, do versículo 18, do versículo 16 ao versículo 18, diz assim: respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele falando com o Senhor Jesus, e aí Jesus responde a ele aí no versículo 18: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pai amado, Deus querido, nós te louvamos, nós te agradecemos, que podemos estar na tua casa, podemos aquietar o nosso coração para ouvir a tua palavra, para ouvir o assim diz o Senhor, para aprender mais um bocado de tudo que o Senhor tem para cada um de nós. Te louvamos, Pai, e te agradecemos. Em nome de Jesus. E todos digam amém e amém. Muito bem. Falamos sobre o pilar da fé, falamos sobre santidade e agora nós vamos falar de oração. E eu começo te dizendo que invista seu tempo em oração. Invista o seu tempo em oração. E assim você estará fortificando o seu espírito com relação à sua carne. Porque quando vier os embates, quando vier as tentações, quando vier as situações que podem te levar até ao pecado, seu espírito está forte, ele vai sinalizar para você e aí você consegue sair dessa situação porque você fortaleceu o seu espírito. Se você deixar a sua carne prevalecer, se você prevalecer, e você como igreja, né? Porque estamos no templo, estamos na igreja, estamos congregando, estamos aqui nos reabastecendo, estamos aqui orando uns pelos outros, mas quando vamos embora, nós somos os representantes do Senhor aqui na terra. Então você como representante, como uma igreja que vai estar fora, né, dando testemunho, você tem que estar fortalecido, porque lá fora também, quem nunca entrou no supermercado, está tocando lá uma música lá e daqui a pouco você está cantando a música. Né? Isso aí o mundo vai trabalhando dessa forma na nossa vida. Então, se você deixar isso acontecer, você daqui a pouco está deixando que o mundo entre na igreja. Você é templo do Espírito Santo, não esqueça disso. Você é morada do Deus Altíssimo. Então, amados, nós temos que investir a nossa vida em oração. Porque o que você mais alimenta é o que se torna mais forte. Se você... mas eu vou à igreja aos domingos e aí eu louvo, eu canto louvores, eu leio a Bíblia, porque o pastor vai lá, e aí eu leio a Bíblia. Mas de segunda a sábado, eu vou vivendo a vida da maneira que a vida quer. Vou fazendo o que quero e bem entendo. Eu vou deixando que as coisas do mundo venham penetrando. Aí você vê, são 7 dias na semana. O primeiro dia, que é domingo, você está na casa do Senhor, você louva. Mas os outros dias, outros 6 dias, você faz o quê? Você canta pagode, funk, qualquer tipo de música. Você vê qualquer coisa.
você vê qualquer tipo de filme, você lê qualquer tipo de livro, você não tem tempo para oração, você não tem tempo para ler a Bíblia, você não tem tempo para escutar um louvor. Então você deixou o que ficar mais forte? Deixou a sua carne ficar forte. Aí você deu 6 dias de mundo para a sua carne. E um dia de espiritual. Não resolver nada. Então a palavra diz aqui, orai sem cessar. Ore sempre. Esteja sempre em comunhão com o Senhor. Mantenha uma vida de comunhão com o Senhor. Mantenha uma vida de oração. Mantenha uma vida de louvor. Fortaleça o seu espírito, para que o mundo não venha te atingir. Então, Colossenses capítulo 4, versículo 2, vamos até lá. Colossenses capítulo 4, versículo 2. Diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Perseverai na oração. Seja perseverante na oração. Seja perseverante. Seja firme em oração. No capítulo 2 de Colossenses, capítulo 2, versículo 7, você voltar um pouquinho aí, uma paginazinha, você vai ver que diz assim: nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Então, você precisa andar no Senhor, caminhar com o Senhor. Então você fica ali radicado no Senhor, você se edifica no Senhor, você é confirmado na sua fé quando você anda com o Senhor. Por quê? Porque você foi instruído e você cresce em ações de graça. Então você precisa se fortalecer. Pastor, mas eu estou lá fora, eu ouço, todo mundo ouve, eu também. Aonde eu trabalho é um hospital, tem várias pessoas, então todo mundo ouve tudo, todo mundo fala tudo. Você vai ouvir tudo, você vai conversar com todo mundo, você não é alienado, você não é, né? Não posso, mas você, quando você tiver condições, esteja você sempre em oração. Esteja você cantando louvores. Esteja você se fortalecendo. Porque as pessoas vão falar à sua volta, as pessoas vão comentar assuntos à sua volta, mas se você estiver fortalecido, aqueles assuntos entram, bate, vai. Porque tem pessoas, amado, que ouvem a palavra do Senhor. Ouve. E às vezes ouve a semana toda. Mas só ouve. A palavra não penetra, a palavra não faz diferença, porque ela ouve, mas ela não escuta. O escutar é você ouvir com atenção. Ouvir todo mundo. Eu estou aqui falando aqui na igreja, tem uma igreja aqui próxima, eu estou ouvindo que eles estão cantando louvor nesse momento. Mas eu não sei qual louvor. Mas se eu parar aqui, um minutinho, e eu prestar atenção, aí eu vou saber o que eles estão falando. Qual o louvor que eles estão cantando. Entendeu? Você pode estar aqui dentro, sentado, olhando para mim. E não estar escutando. Acabar o culto e eu perguntar, o que eu falei? Qual foi o quarto pilar de hoje? Hein? Onde foi? Porque não escutou. Ouviu e passou desapercebido.
Então você precisa se fortalecer. Você precisa ouvir. Você precisa escutar. Você ouviu, você escuta, você absorve a palavra. Você entende a palavra. Eu já falei, eu tenho o hábito de 3 horas, 3h30 mais ou menos, eu estou acordado e eu pego o fone, faço minha oração, aí pego o fone de ouvido, boto no ouvido, vou lá no SoundCloud, que é o programa que eu tenho no celular, vou lá no seminário da nossa igreja, coloco lá as mensagens, está no módulo 61, de vez em quando eu pego todas as mensagens e fico ali. Estou ouvindo. Vou dizer para você que em algum momento eu cochilo? Claro que cochilo. É madrugada ainda, às vezes eu cochilo. Só vou levantar mesmo lá para 6 horas, quando todo mundo começa a sair e tal. Então, às vezes eu cochilo. Mas o momento que eu estou ali, eu estou ouvindo, estou gravando, estou escutando a mensagem. Então nós precisamos criar hábitos na nossa vida, porque nós somos representantes do Senhor aqui na Terra. Eu ontem tive a oportunidade de sair com um conhecido, vamos fazer um serviço, e eu pude falar para ele de predestinação, pude falar para ele de livre-arbítrio, pude falar para ele porque não batizamos, porque não jejuamos, e ele é da Assembleia. E ele prestou atenção, eu senti que ele prestou atenção por quê? Porque ele começou a perguntar. Então, quando você começa a perguntar, por isso que às vezes aqui domingo, quando a gente está aqui estudando à noite, eu falo, perguntem. Porque à medida que um pergunta, o outro já presta atenção na pergunta. E aí, automaticamente, também ele já formula uma pergunta. Aí, o que é o que era para ser um monólogo, porque aí era só eu falando, se torna ali um diálogo, e a gente tem aquele papo salutar para aprender a palavra. Por quê? A nossa vida, ela tem que estar enraizada na palavra do Senhor. Porque queira ou não queira, você vai ser questionado a sua fé. De uma forma ou de outra, vão questionar a sua fé. Por quê? Como já me perguntaram, como é que você se tornou evangélico? Aí eu falei, primeiro eu corri por aí. Eu nasci e criado na igreja católica, fui por aqui, fui por ali, fui por aqui, fui por ali. Mas o lugar que eu ouvi a palavra de Deus, o lugar que me fortaleceu, o lugar que me ensinou, o lugar que me mostrou a verdade, foi na igreja evangélica. Através da onde? Da Bíblia. Porque tem igreja evangélica que nem a Bíblia está usando mais. Infelizmente. Então, amados, quando a igreja se dedica à oração, o Senhor tem comunhão com ela. E aí, nós podemos falar o quê? Quando a igreja, como nós estamos aqui hoje no templo reunidos, se dedica à oração, o Senhor tem comunhão com a igreja. E quando a igreja, que somos nós, saímos, mas continuamos em oração, o Senhor tem comunhão com cada um de nós. Às vezes Deus quer falar alguma coisa contigo que você não ouve. Por quê? Porque você está ouvindo outra coisa. Você está envolvido com outra coisa. Você está preocupado com outra coisa. Porque você não tem tempo. Mas o mundo não dá tempo. Não, tem que ter tempo. Você precisa arranjar tempo. Porque se você deixar, o mundo não vai te dar tempo mesmo. Eu costumo dizer que o dia já não tem mais 24 horas. Você acorda e começa, né? Vai lá, vai na cozinha, faz o café, prepara o café, aí vai, aqui em casa o neto às vezes está aqui, aí a pastora vai, prepara na madeira, nisso ela está tomando o café, eu já levantei mais cedo, preparei o café, aí vamos, aí está na hora de ir para o trabalho, aí eu saio daqui, deixo ela no trabalho dela, vou para o meu trabalho, quando eu chego lá, já tem os problemas no trabalho para resolver, aí você pega aquele horário da manhã, sai para um posto, sai para outro posto, vai para outro lugar e volta para outro lugar, quando você vê, tchau, até amanhã. Se você, nesse teu trânsito, você não... Para ouvir uma mensagem, para ouvir um louvor, para orar, para interceder, você, o dia te absorve e você não consegue fazer nada disso. Então você tem que criar hábitos. Por exemplo, eu já tenho louvor no carro.
Eu agora boto o celular lá na frente, junto, ligado ao circuito do carro. Consigo ouvir mensagem, consigo ouvir uma aula. Outro dia eu estava vindo do Rio, já era noite, era sexta-feira, estava na escola de capacitação, né? Aquela segunda, sexta-feira ali que todo mundo se reúne com o Bispo Daniel, e eu estava vendo, só não podia participar, só não podia digitar. Em dado momento, deu uma paradinha, eu botei, estou no trânsito. Mas eu estou ali vendo. Por quê? Você precisa ouvir a palavra de Deus. Porque é ela que vai te trazer conhecimento. Ela é que vai te fortalecer. Então, quando a igreja se dedica à oração, quando a igreja se dedica à comunhão, isso fortalece. Isso fortalece. 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16, versículo 18. Diz assim, versículo 16: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Efésios capítulo 6, versículo 18. Efésios capítulo 6, versículo 18. Diz assim: vimos lá, né? Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Agora, versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, com oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Você conhece aquele ditado que ninguém consegue assoviar e chupar cana? Mas você consegue conversar e orar. Às vezes a pessoa está conversando contigo, vai lá. No teu espírito você está em oração. Às vezes está orando até por aquela pessoa que está ali na tua frente. Então, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Tem gente que acha que orar é gritar. Começa a gritar. É uma gritaria que dá vontade de você chegar e perguntar: oxe, peraí, o Deus de vocês é surdo? É. Então, não precisa gritar. Não precisa ficar. Orai sem cessar. Oração sública e todo tempo no Espírito. Você está orando no Espírito, você está fortalecendo o seu Espírito, automaticamente você está ali já, né? O seu Espírito está de prontidão. Aí de repente vem lá uma palavra e ele fala: é um dado. Porque você está resguardado. Aí ele já manda o sinal: é um dado. E você naquele momento já repreende. A oração em congregação move o coração de Deus. Mas a gente não consegue mover. A gente move o coração de Deus. A gente não muda o que o Senhor já escreveu para cada um, porque ele diz que a palavra dele diz o quê? Ele já tem todos os nossos dias escritos, sem que nenhum deles houvesse. Tá? Mas, por exemplo, como move o coração de Deus? Estamos orando por uma pessoa que está enferma, está no hospital. Vamos todos estar juntos orando. E daqui a pouco vem uma notícia: melhorou. Não está nem mexendo, já está mexendo. Está de alta.
Foi ou não foi uma oração? Né? Quer ver? Vamos lá. Livro de Atos. Atos capítulo 12. Aqui todo mundo conhece, mas vamos lá de novo, porque fortalece. Atos capítulo 12, versículo 5. Ó, já tem alguma colada. Atos 12, versículo 5, diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Pedro está preso. Mas a igreja não falou, já está preso mesmo. Vai ser julgado mesmo. Ele vai fazer audiência de custódia, e aí vão liberar, porque libera mesmo. Então, não vamos fazer nada não. Não, não foi isso. Estava lá. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Você vê que a Bíblia, eu estou falando preso, mas a Bíblia não fala que ele está preso. Está guardado. Né? Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Versículo 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou dizendo: levanta-te depressa. Né? Levanta, vai lá, lava o rosto, penteia o cabelo, escova os dentes. Não, levanta-te depressa, bora, tá na hora. Acorda a pastora Ana assim: bora, tá na hora, você nasceu bonita, mas tem que trabalhar. Eu não sei porque ela virou hoje, eu não quero que ela contenda. Ó, isso é coisa de filha pra mãe, viu? Então, levanta-te depressa. Então, as cadeias caíram-lhe das mãos. Estava preso. Abriu. Versículo 8. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Versículo 10. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, vai você ver, quando é Deus, as sentinelas nem viram, passaram. Talvez tenham indagado depois, não viram ninguém. Não sei nem como isso aconteceu. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, a qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então, o anjo estava ali, acompanhou ele, está na rua, tá, agora você vai para onde? Você vai para onde o pessoal está orando por você. Versículo 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Nós vimos lá no versículo 5, né, que ele estava preso, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja. Eles estão congregados, orando. Daqui para frente você vai ver, ele bate na porta. Não, é Pedro. Então, mas, quando a igreja se reúne em oração, há um mover. Pastor, mas a gente só se reúne aqui quinta, domingo. Hoje em dia nós temos rede social. Né? Quantas vezes a gente não bota nos grupos da igreja: vamos orar por fulano? Fulano ora por fulano. Olha, peço oração por fulano. E daqui a pouco você começa. Passamos por isso, eu e a pastora Ana, quando estávamos internados. Eu senti a presença de Deus lá naquele CTI comigo. Isso porque a igreja reunida em oração. Então, a igreja se reúne em oração. Agora, quando a igreja não está congregada, quando nós membros de igreja
itinerantes, vamos dizer assim, saímos. Nós estamos em comunhão através do Espírito. É o que eu falei, tem rede social. Um liga para o outro. Vamos orar para fulano? Vamos orar para fulano? Olha, me ajuda em oração. Às vezes as pessoas ligam, pastora Ana, pastora, me ajuda aí em oração. E nós entramos, ajudamos, estamos lá orando, e daqui a pouco vem a notícia. Melhorou, está livre, está em pé, está com o outro, já está se alimentando. Cada pequena notícia que chega é uma alegria. Oh, que bom! Outro dia tivemos notícia de um amigo nosso, passou por uma situação difícil, e aí daqui a pouco veio a notícia, já está se alimentando, já está respondendo, já está falando. Sabe, são aquele mover que Deus vai fazendo, e você vai se alegrando. A oração do justo, ela é eficaz. Tiago capítulo 5, versículo 16. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Amados, é por isso que eu falo, sabe? A palavra do Senhor fala justificado pela fé, como faz com Deus. Então, somos justos. E o que é ser justo? Justo é andar a vida correta. É você se desviar do mal. É você ouvir a voz de Deus. É aquela famosa lâmpadazinha vermelha que eu falo, que acende quando você está em rota de colisão com o pecado. Antes de você bater de frente com o pecado e sair todo deformado, né? Como diz o pessoal do interior, todo estrupiado, a luzinha vermelha acendeu. Olha, cuidado. Isso não vai dar certo. Aí tem gente que teima. Não, que nada, não tem problema não. Deus é amor. Cuidado. Ele é Pai. Por isso Ele nos ama. Por isso Ele deu seu Filho. E você, por ser filho, filha, se você estiver em rota de colisão teimando, Ele vai te corrigir. Vai. O que você faz com o filho quando está lá em rota de colisão teimando? Né? No meu tempo de criança, umas boas chineladas. Hoje em dia já não pode mais, né? Mas no meu tempo era umas boas chineladas. A Bíblia fala em fustigar com vara. Deus é amor. Concordo plenamente. Mas se você estiver em rota de colisão, Ele vai te avisar. O Espírito Santo vai te tocar, vai te dizer, olha, rapaz, tu está no caminho errado. Alguém vai chegar perto de você e vai dizer, cuidado, não vai por aí. Tenha. Você é filho, você é filha. Aguarde, porque Ele vai te trazer de volta. E aí, não venha reclamar. Dizer, Deus não me ama. Que normalmente é assim. Faz tudo de errado. Aí na hora que dá um problema, Deus não me ama. Tiago capítulo 5, versículo 16 diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Orai um pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, orai um pelos outros. Estejam em comunhão, estejam firmes, estejam juntos, orando uns pelos outros. Por quê? A oração do justo pode muito e é eficaz. Então, o quarto pilar é o pilar da oração. Por isso que sexta-feira a gente vem para cá, terça-feira a gente vem para cá, palavra, oração. Bordou lá, fez o seu devocional, oração. Esteja em oração, esteja em oração.
Ouça o que o Senhor quer falar contigo. E o quinto pilar, para nós encerrarmos os nossos 5 pilares, é o amor fraternal. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Todo mundo conhece bem esse versículo. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, que diz assim: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém, o maior destes é o amor. Então, o amor é o dom maior. O amor, ele tem que fazer parte da nossa vida. Porque, deixa eu te falar, diz assim, mas no fim dos tempos o amor vai se esfriar. O amor não vai se esfriar no mundo, porque o mundo já não ama mais ninguém. Né? Você está na rua, Você está na rua, eu comprei um celular novo, uma canetinha azul aqui, e aí tem um acidente ali, eu não estou preocupado em ali socorrer, eu estou preocupado em filmar. E daqui a pouco está na rede social. As pessoas não estão preocupadas em ajudar a quem está precisando, elas estão filmando. O amor no mundo já acabou. E o amor está se esfriando no meio da igreja. O amor está se esfriando no meio da igreja. Você já não vê mais aquela comunhão na igreja. Não é ir para a casa do irmãozinho e ficar perturbando, fazendo fofoca, falando mal do pastor. Falando mal do irmãozinho, falando mal da vida do outro. Não, não é isso. Eu falo comunhão. Saber o que se o irmão está bem. Saber se o irmão está precisando de alguma coisa. Amar o seu próximo. Né? Às vezes chega uma pessoa lá na igreja, um pouquinho menos favorecida, está lá com uma roupa mais simples, ninguém senta perto. Sabe? Já olha meio... Cuidado. Cuidado. É um ditado que diz: quanto maior a altura, maior é o tombo. Então, quanto mais você ficar empinadinho, a soberba precede a ruína. Cuidado. É olhar para o seu irmão menosprezando a vida do seu irmão? Não. Ame. Ajude. Procure entender a situação que está se vivendo. Às vezes o irmão não fala nada. Não fala nada. Eu passei por um momento na minha vida que eu não falava nada. Muitas das vezes fui socorrido. Mas eu não falava. Mas se não fala, ninguém sabe. Percepção. Às vezes a pessoa está ali, você tem como saber, mas falta amor, falta empatia, falta carinho. Está faltando, sabe o que na realidade? Respeito de um ser humano pelo outro. É isso que está faltando. Então, amados, através do amor, nós nos unimos a Deus e ao próximo. E não existe vínculo maior do que esse. João capítulo 13. João capítulo 13. João capítulo 13, versículo 34 e versículo 35. Aí, hoje em dia, as igrejas em si, elas estão preocupadas assim em fazer colorir, né? Fazer tudo colorido, muita luz. Né? Eu acho que porque, sei lá, estão nas trevas, né? Porque está tudo pintado de preto. Então tem que botar muita luz para iluminar o preto, que está lá por trás, lá, as paredes. Estão inventando um montão de moda, quando na verdade não tem que ter nada disso. Tem que ter amor, respeito um pelo outro, carinho. Pastor que não fala com o pastor dá choque. A doutrina da nossa igreja é uma, a doutrina do pastor ali da esquina é outra, a doutrina do outro é outra, acabou. Vamos falar de Jesus? Amém. Doutrina a gente fala aqui na igreja. Glória a Deus. Mas não.
Dá choque. Porque o mundo entrou de uma forma nas igrejas e aí derrubou tudo isso. Derrubou o respeito, derrubou o amor, derrubou o carinho, derrubou tudo isso. É um querendo ser melhor do que o outro. O que conta não é a palavra pregada, o que conta é o número de pessoas que tem na igreja. Mas uma coisa também posso te dizer, o público também, o povo, as ovelhas também são culpadas. Não, vou naquela igreja porque aquela igreja é boa, aquela igreja está lotada. E às vezes você chega lá não tem nada de interessante, mas está lotada. Eu vou naquela igreja porque na porta dela só tem carrão. João capítulo 13, versículo 34 e 35 diz assim: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Lá no tempo de Jesus, as sinagogas viviam cheias, mas quem carregava a multidão era Jesus. Né? E normalmente eles só carregavam a multidão e levavam para aquelas igrejas com o melhor telhado, que era o céu. O melhor ar-condicionado, que era a mesa. Carregava a multidão. Porque era a palavra. Hoje também nós pregamos a palavra. Nós pregamos a palavra. Por isso que eu falo, a graça tem que ser pregada dia após dia. A todo instante. A todo instante. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 9. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 9. E assim mesmo, amado, no nosso meio, pregando a graça, ouvindo a palavra, aprendendo. Ainda tem igreja que está criando um montão já de ideias próprias. Não seguem a sã doutrina. Nós estamos aqui para pregar a sã doutrina, para falar da palavra de Deus, para falar da graça, para falar desse amor que o Senhor tem para cada um de nós. 1 Tessalonicenses 4:9. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. Então você já está instruído por Deus. Você deve amar um ao outro. 1 João capítulo 2, versículo 5. 1 João capítulo 2, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Guarde a palavra do Senhor. Quando não existe amor, o que prevalece é contenda e destruição. Pode ter certeza disso. Gálatas capítulo 5, versículo 13 ao versículo 15. Gálatas capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 15. E aí, sabe, começa um negócio, o pastor que fala do outro, aí ouve que o outro está pregando e já vai... Amado, olha, esquece o outro. Pega a palavra de Deus. Esquece o que o pastor está pregando. Pega a palavra de Deus. Gálatas 5, 13 a 15. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos
mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Começa, sabe, uma briga que não tem fim. E a destruição vem para os dois. Quando que prevalece o amor, somos desafiados a irmos mais longe. Quando prevalece o amor, você é desafiado a ir mais longe. Mateus capítulo 5, versículo 43. Mateus capítulo 5, versículo 43. Diz assim: ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Versículo 44. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Quando foi mudada a história de Jó? Quando ele orava pelos seus amigos. Amigos esses que foram para lá botar o dedo nele lá, você tá errado, você tá isso, você tá aquilo outro. Mas Jó não levou em consideração, não estava orando por ele. Então ore pelos teus inimigos. Ore. Só quem ganha é você. O amor ele deve ser verdadeiro e não só de palavras. 1 João capítulo 3, versículo 18. 1 João capítulo 3, versículo 18. Diz assim: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. O amor tem que ser verdadeiro. O amor ele deve ser sincero, sem hipocrisia. Um amor sem hipocrisia. No amor não deve haver nem partidarismo, nem vanglória. Um amor sincero sem hipocrisia. Romanos capítulo 12, versículo 9 e 10. Romanos capítulo 12, versículo 9 e versículo 10. Diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Aí, tem gente, não, primeiro eu. Não. Se você tiver que dar a sua vez para outro, dê. No amor não existe partidarismo nem vanglória. Não sou eu, não. Filipenses capítulo 2. Já estamos caminhando para concluirmos aí a nossa mensagem. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superior a si mesmo. Aí o versículo 2, a parte A do versículo 2 diz assim: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa e tenhais o mesmo amor. E vamos concluir o versículo: sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. E quando você começa, você imagina, aqui a gente tem um sonho. Nós aqui temos um sonho. Estava se falando em rebaixar com PVC e tal, não sei o quê. Aí eu falei, não, vamos fazer assim. Aí o irmão Laudo já deu sugestões, passa uma viga, bota a laje. Aí imagina se eu... Não, tem que ser do meu jeito. Não, vamos... Realmente vamos pensar, não, assim se torna mais fácil.
Então, porque quando você pensa, isso aqui na igreja, mas, sabe, quando você, não, eu preciso estar unido com meus irmãos em oração, ajudando, orando, intercedendo pelo meu irmão ali, porque, não, eu não vou orar pela diaconisa Gisele para que a Nogueira Viagens decore, não. Eu quero mais é que decore a Nogueira Viagens. Eu não vou orar para os Dâmitos Nogueira progredir, não. Eu quero mais é que progrida. Eu quero mais é que vá. Não é porque são minhas filhas, não. É porque eu quero que todo mundo avance, eu quero ver todo mundo bem, eu quero ver todo mundo vencendo. E se eu puder ajudar, eu ajudo. Mas não tem que ser assim, porque é família, não, tem que ser assim também com, às vezes, o vizinho do lado. Nada, eu quero lá ver vizinho sendo melhor do que eu quero mais que o vizinho cresça. Eu quero mais que o vizinho vença. Vamos orar uns pelos outros? Vamos orar pelos nossos vizinhos? Diaconisa Gisele, orar pelos vizinhos de frente. Da esquerda, da direita, da frente, da retaguarda, cada um de nós, fazendo a nossa parte. Estou falando dela porque de frente a ela lá é uma balbúrdia. Não estão preocupados. Então ore, interceda. Não, mas olha, eu posso arranjar em espírito. Ore em espírito. Para nós encerrarmos, Colossenses 3, versículo 14. Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Não, eu vou encerrar com 1 Pedro 4:8, tá? 13, 14 diz assim: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é o vínculo da perfeição. E agora, para encerrarmos, 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. Eu não vou orar pelo meu vizinho, não, porque o meu vizinho é de outra religião. É esse aí que você tem que orar. Mais ainda. É esse que você tem que orar mais ainda. 1 Pedro 4:8 diz assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Então, amor intenso para com o outro. Amém? Que essa é a vontade de Deus para a nossa vida nessa noite, porque assim diz o Senhor. Vamos nos colocar de pé. Deus amado, obrigado, Pai, por essa palavra ministrada. Obrigado, Senhor, por podermos estar na Tua casa e possamos, Senhor Deus, colocar no nosso coração um desejo ardente de estarmos orando uns pelos outros. E que o grande amor de Deus, que a graça redentora e salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito da promessa habite em nossa vida, não só hoje, mas para todo sempre. Quantos creem e recebem, digam amém e amém. Graça e paz. Eu sou o pastor Nildo Nogueira, nós somos o Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba. Graça e paz.